mas a mensagem fala o seguinte: não nos esqueçamos de que a lei divina expressa-se em nós, conosco e por nós, em todos os momentos da nossa existência. Dela receberemos felicidade ou sofrimento, luz ou treva, ânimo ou desalento, gelo ou calor. Vou colocar uma pessoa aqui. Gelo ou calor, segundo as nossas próprias requisições, no uso dos talentos que o Senhor situou em nossas mãos. Aprendamos a semear o trigo da boa vontade com todos, onde estivermos, na certeza de que, movimentando no infinito, bem os recursos que nos foram emprestados na terra, estaremos amealhando a nossa riqueza imperecível para a glória celestial. Chico Xavier e Emmanuel. Então, ele nos fala que a lei de Deus, ela se expressa através de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer, da nossa disposição. E ao expressarmos a lei de Deus em nós, nós vamos adquirindo essa facilidade em lidar com esses atributos que é divino em nós, como o amor. O amor é um deles, a paciência, a tolerância, e o que nós temos aprendido muito na lida com o semelhante, né? Então, depende de nós, depende do nosso esforço, do nosso querer, para que as leis de Deus e o próprio Pai se manifestem através de nós. Então, gente, que nós possamos, nesse instante, agradecer a espiritualidade amiga por esse momento, onde vamos, através de nossa amiga Silvana, que vai expressar aqui, através dessas ideias, desse pensamento que o Evangelho nos proporciona, né? Que ela seja inspirada, que ela seja conduzida pelos amigos espirituais e que nos traga reflexões saudáveis para o nosso espírito. Muito obrigado, Jesus. Ilumina-nos a todos, agora e sempre. Gente, hoje nós temos a felicidade e a alegria de estar aqui conosco na sala Chico Xavier, a nossa amiga Silvana Pádua. Ela é da Sociedade Espírita Obreiros da Fraternidade de Cruz das Almas. E ela vai falar sobre o tema obstáculos. Então, eu vou passar a palavra para ela. Silvana, é com você, minha amiga. Que Jesus te inspire, te ilumine, nos traga boas reflexões. Que assim seja, Alberto. Muito obrigada. Bom, então, o tema retirado do capítulo 12 do livro Luz nas Trevas, um livro bem reflexivo, que nos convida o tempo inteiro a refletir. E o tema do capítulo 12, intitulado Obstáculos Desafiadores, é um tema extremamente oportuno. Porque nós vivemos tempos difíceis, desafiadores mesmo. São tempos de muita luta interna, externa, e essas lutas refletem o estado geral da humanidade que anseia por uma melhoria, mas que para atingir essa melhoria precisa trilhar um caminho desafiador. Então, quando Joana de Ângeles nos convida a essa reflexão, nós vamos encontrar ali um tema extremamente atual, e do seu texto, a autora vai trazer a ideia de objetivos. No primeiro parágrafo do capítulo, nós vamos encontrar o seguinte texto: toda empresa
enfrenta as consequências dos objetivos a que se destina. Cada qual possui as características que a definem, provocando obstáculos correspondentes. A existência planetária é uma empresa de alto coturno a todos os seres confiáveis. Então, Joana, nesse primeiro momento, ela vai se referir aos desafios da vida, usando como figura, como símbolo, a empresa. E a empresa vem ligada ao grande empreendimento. Então, a empresa somos nós próprios, seres em evolução, e o grande empreendimento que estamos fazendo na vida é investir no caminho evolutivo. Então, a cada encarnação a gente retorna com o propósito de avançar evolutivamente. Então, nós trazemos conosco objetivos. Então, nós nos posicionamos na vida como esse empreendimento, como essa empresa que traz consigo grandes objetivos. E durante todo o capítulo, nós vamos automaticamente nos perguntando, e fazemos aqui a pergunta logo no início, porque essa é uma pergunta muito importante para a nossa vida em termos evolutivos, nós vamos nos perguntando quais objetivos nos trouxeram até aqui. Ou poderíamos modificar a pergunta indagando o que estamos fazendo aqui? O que é preciso realizar? Então, nós podemos ver os objetivos sob dois prismas. Podemos ver os objetivos do ponto de vista desta existência. Então, cada um de nós tem na sua existência os seus objetivos pessoais, aquelas coisas que quer conquistar, as suas perspectivas de vida, e isso diz respeito a essa existência, a consciência que nos conduz nessa existência. Mas nós também podemos pensar nos objetivos quando pensamos que ao reencarnar trouxemos os nossos objetivos traçados antes do reencarne. Então a Joana de Ângeles, ela vai nos convidar a essa reflexão, e essa reflexão nos possibilita nos situar diante da existência que nós próprios estamos empreendendo. Daí ela colocar essa figura, essa imagem do empreendimento e da empresa, que é algo bem interessante. Já no segundo parágrafo, nós vamos encontrar a ingenuidade por falta de maturação evolutiva imprime na mente do ser humano que os obstáculos são processos desanimadores que impedem a execução da tarefa empresarial. Entretanto, são os aparentes empecilhos que aprimoram a faculdade de pensar, agir, abrem perspectivas solucionadoras que permitem a ampliação e qualificação do trabalho. Quanto mais grandioso o empreendimento, mais problemas surgem, exatamente pela complexidade de que se reveste. Olha que profundidade o texto que a Joana de Ângeles nos traz. Nas entrelinhas, nós vamos lendo coisas importantes que nos ajudam a entender a nossa própria vida. Quem, numa existência terrena, não vive de braços dados com obstáculos? Quem também, em alguns momentos, e ela vai explicar que esses momentos ocorrem exatamente por falta de maturidade evolutiva, não considera os obstáculos com desânimo, como empecilhos que impedem o crescimento, mas muitas vezes paralisam. É difícil na vida nós observarmos um obstáculo não como um erro, mas como parte do planejamento evolutivo do espírito. A ideia que o texto traz é uma mudança de perspectiva.
A autora nos convida a ver nas problemáticas da vida consequências educativas de atitudes passadas, ou seja, não são castigos, mas recursos de crescimento. E nós temos muita dificuldade de analisar a vida sob esse prisma. Muitas vezes, diante dos obstáculos, dos empecilhos, das lutas, nós nos posicionamos como vítimas, como se fosse injusta aquela experiência, como se nós não a merecêssemos. Porque não nos esquecemos de contemplar a existência num aspecto amplificado. Nós contemplamos apenas a situação na qual nós estamos envolvidos e não conseguimos sair desse ponto que nos permite olhar as circunstâncias com olhos mais profundos, observando a nossa trajetória evolutiva. Por que estamos aqui? Por que estamos vivendo essa experiência? Quais foram os objetivos que nos trouxeram até essa existência? Por que a existência desses obstáculos? Então, quando a Joana de Ângeles nos convida a ver as problemáticas da vida como consequências educativas de atitudes passadas, nós respiramos aliviados e entendemos. A vida não é castigo, a vida é oportunidade. E quando nós renascemos, nós temos inúmeras chances de vivenciar as experiências de modo mais consciente, buscando o amadurecimento espiritual. Mas o que nós precisamos é ter em mente que todas as situações que nos ocorrem são consequências de atitudes que nós próprios geramos. E essas atitudes, elas podem vir de séculos, milênios, quando nós vivemos situações ou realizamos coisas que não foram muito produtivas, mas podem também vir dessa existência, pelas escolhas infelizes que fazemos. Então, precisamos ficar atentos para entender que as situações que aqui vivemos, elas são oportunidades de crescimento. E o texto de Joana, que é muito rico, por isso estou trazendo o texto para que a gente vá refletindo sobre cada parágrafo, ele é interessante, porque no parágrafo seguinte ela vai nos dizer: os pequenos desempenhos facilmente são resolvidos e, às vezes, solucionam-se por si mesmos. No entanto, quando se trata de realizações superiores ou caracterizadas pelos objetivos novos, apresentam-se impedimentos que requerem reflexão, cuidado e rapidez para a solução. O texto esclarece um contraste entre tarefas simples, resoluções naturais, objetivos elevados, exigência de esforço consciente e maturidade. Porém, o trecho mostra um ponto muito essencial. Nem todo progresso acontece de forma espontânea, especialmente quando envolve crescimento moral mais elevado. Daí ela separar as questões do cotidiano, afirmando que são resolvidas mecanicamente, muitas vezes por hábitos já adquiridos em vidas passadas. Mas o que nos chama a atenção é a abordagem dos objetivos novos. Os objetivos novos que representam salto evolutivo e que exigem consciência ativa. Esse ponto do texto é muito rico. O que nós poderíamos considerar como objetivos simples? Questões que nós vivemos na vida e que nos trazem naturalmente obstáculos, uma situação de conflito familiar, que vem ali naturalmente, porque a convivência não é simples, não é fácil. Toda convivência exige esforço, exige dedicação interna e externa para que flua com naturalidade. Mas quando ela nos traz a ideia
dos objetivos novos são aquelas situações que nós vivemos na vida e que ainda não experimentamos em outras existências. Então, essa ideia, ela é uma ideia interessante, porque vejamos a caminhada evolutiva do espírito. Há quanto tempo nós estamos renascendo, morrendo, renascendo, morrendo? Quantas experiências nós já tivemos? Quantas vivências nós travamos? E o interessante é que nós vamos aprender na erraticidade. Vamos recordar que, segundo o Livro dos Espíritos, o espírito pode se encontrar em 3 posições, 3 situações. Ele pode se encontrar encarnado, como nós nos encontramos. Ele pode se encontrar numa condição de que não precisa mais encarnar, são os espíritos que já atingiram os patamares superiores, e podem também se encontrar na posição de espíritos que ainda precisam encarnar. Esses, eles dão o nome de espíritos errantes. Então, quando nós estamos na erraticidade, nós aprendemos coisas importantes. Então, vejamos, saímos de uma existência, adquirimos conhecimento, compreendemos situações da vida, deixamos aqui o corpo, vivemos na erraticidade experiências diferentes, aprendemos muitas coisas importantes, assimilamos outras tantas, e quando voltamos, programamos uma existência que nos traz propósitos novos. E quando nós estamos vivenciando esses propósitos novos, nós temos a chance de avançar evolutivamente. Isso Joana de Ângeles está nos dizendo no seu texto. E é muito interessante, porque ela coloca os objetivos novos como saltos evolutivos. Saltos evolutivos que exigem consciência ativa. Vocês já pararam para pensar no que significa uma consciência ativa? Ora, o objetivo do espírito é o despertar da consciência espiritual. Nós renascemos tantas e quantas vezes forem necessárias para que tenhamos o despertar da consciência. O que significa isso? Por que a evolução ocorre enquanto encarnados? Porque o despertar de consciência, ele deve acontecer enquanto estamos encarnados. Enquanto na erraticidade é mais fácil contemplar a realidade espiritual e o nível consciencial do espírito pode vir a ser diferente do que quando estamos encarnados. Porém, quando encarnamos, o que ocorre? Nós vamos ter uma diminuição das impressões das vidas que tivemos, vamos ter uma redução perispirítica, nós vamos encontrar isso em Missionários da Luz, no capítulo 13 e 14, que vai relatar a reencarnação de Segismundo, vamos encontrar isso no livro Mundo Maior, que vai relatar o reencarne do espírito que vai reencarnar como Júlio, que passa por esse processo de crescimento. Em todas essas situações, nós vemos que há uma redução perispirítica e que o espírito se acopla ao perispírito da mãe e ali começa a formatar o seu novo corpo, juntamente com a ajuda da mãe, que acompanha todo o processo e interfere também nele. E este novo corpo vai ser o instrumento para as realizações que são necessárias para o crescimento desse espírito. Então, nós não nascemos com a consciência desperta. O bebê, quando retorna à vida, ele não sabe andar, ele não sabe falar, ele não tem uma estrutura fisiológica que permite que o espírito use aquele corpo com total desenvoltura. Isso vai acontecendo aos poucos. À medida que o ser vai crescendo no seu corpo físico, o espírito vai tendo condição de acessar a vida
a partir desse corpo físico, e ao acessar a vida, ele vai compreendendo a si mesmo e o mundo que o rodeia. Mas a consciência de ser espiritual não está desperta. Este é o desafio de cada uma ao reencarnar. A Joana de Ângeles vai fazer um estudo belíssimo no livro Ser Consciente, onde ela se baseia nos estudos de um psicólogo russo, onde ela vai falar dos níveis de consciência. O primeiro deles é a consciência do sono sem sonhos. E ela diz que nesse estágio, o ser enquanto encarnado vive para satisfazer os seus instintos e também as suas sensações. Então não há reflexão, não há percepção da vida. Então é quando nós estamos encarnados e vivemos para comer, beber, ter sensações. E isso é o que nos mantém vivos. Então, nós vivemos toda uma existência sem nunca pensar como vai ser o espírito, qual a sequência de vida que vai ter. Não pensamos. Esse nível de consciência é aquele que a música do Zeca Pagodinho ilustra muito bem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não há reflexão. Mas depois também, são várias as fases, eu só vou falar dessas duas, porque isso merecia um outro encontro, um outro estudo. A outra é a consciência do sono com sonhos. Nesse ponto, o ser já começa a visualizar a si mesmo como alguém que vai muito além de ter sensações, prazeres, impressões. Enquanto na primeira fase, o ser em evolução encarna e desencarna, encarna e desencarna, sem dar conta de si, nessa segunda fase do sono com sonhos, ele já começa a pensar em si um pouco diferente do que apenas aquele corpo que vai vivenciar alguns prazeres, mas ainda não tem a consciência desperta. A consciência desperta é processo, é um processo árduo, que exige tempo. E para que a gente avance, nós precisamos investir no trabalho do despertamento de consciência. E como que a gente faz isso? Essa maneira que nós estamos aqui hoje nos reunindo é uma maneira eficaz. Porque nós estamos estudando e à medida que vamos estudando, vamos refletindo, vamos pensando na nossa própria vida, vamos nos situando diante das coisas que nos acontecem, vamos compreendendo a vida de um ponto de vista mais elevado. Então sigamos aqui com o texto de Joana, que é muito bom. O teu empenho em viver numa sociedade feliz não pode ser desconsiderado em razão das ocorrências infelizes, que tomem conta da humanidade. As aberrações de todo naipe apresentam-se cada dia mais desanimadoras, sob os auspícios das técnicas de comunicação global, em lavagens cerebrais que convidam ao abismo dos sentimentos. Ela traz nesse parágrafo o contraste entre o ideal de felicidade coletiva e a realidade de decadência moral aparente na humanidade. E alerta: a influência negativa dos meios de comunicação é o risco de desânimo espiritual. Olha que texto atual, olha o que nós estamos vivendo. Nós abrimos o celular, guerra. Guerra, guerra. Nós abrimos um jornal, ligamos a televisão, guerra. Expondo aquilo que o ser humano tem de pior. A crueldade, o desrespeito, jogar uma bomba numa escola cheia de crianças e outras coisas mais. São coisas que são aterrizadoras. Acho que não é essa a palavra, que deixam com medo. Então, quando nós estamos vivendo numa sociedade que ainda tem tantas aberrações como ela própria nos denomina, nós vamos nos sentindo desanimados.
Um outro aspecto que ela traz e também que é muito atual com relação à influência dos meios de comunicação, a influência da vida de aparência que as pessoas insistem em investir. Então, muitas vezes, nós vemos a vida das pessoas no Instagram e parece um mar de rosas, mas não sabemos as lutas que elas travam consigo, as lutas das suas existências. Não raro, essas experiências que vislumbramos dos outros, como se tivessem uma vida perfeita, nos deixam desanimados, desalentados. A minha vida não é perfeita. Eu tenho lutas, tudo é difícil, muitas dificuldades, mas é nesse ponto que nós somos convidados a refletir sobre algo muito importante. Desejar um mundo melhor não é ingenuidade, é parte da evolução. Desejar um mundo melhor está ligada à lei do progresso. A humanidade está em constante transformação, caminha lentamente para um estado mais justo e fraterno. Mas para que isso ocorra, é preciso que haja esforço, esforço coletivo. Nós não podemos desistir da ideia de uma sociedade melhor, mesmo diante do caos aparente. Esse trecho, ele vai falar de ocorrências infelizes que parecem dominar tudo. Mas quando nós buscamos a compreensão que o Espiritismo nos oferece com as suas lições, nós vamos entendendo coisas importantes que nos ajudam neste caminho de despertar de consciência. O mal não aumentou, ele está mais visível. Por que ele está mais visível? Porque há mais acesso à informação, há maior exposição dos erros humanos. Não é que o mundo esteja pior, nós estamos buscando ser mais conscientes das coisas que acontecem no mundo. Quando ela fala de influência das comunicações e lavagem cerebral, entra num ponto muito atual. Ela vai estar falando de técnicas de comunicação global, de lavagens cerebrais que nós vivemos e nem percebemos que estamos vivendo. Na leitura espírita, nós podemos entender isso como influência mental coletiva. Ideias repetidas moldam pensamentos. Emoções são manipuláveis. Medo, revolta, desesperança. Outro conceito que nós encontramos no Espiritismo e que nos ajuda a entender essas questões que ela aborda é a questão da sintonia espiritual. De acordo com o que nós aprendemos no Espiritismo, pensamentos negativos atraem espíritos em sintonia inferior. Ambientes mentais densos favorecem obsessões coletivas. Então, isso vai nos ajudando a entender que os obstáculos desafiadores, esses que nós vivemos, eles são realmente desafiadores porque existem muitos fatores envolvidos e nós, aqui, em busca da evolução espiritual, vamos vivendo uma série de situações dentro de um contexto grave que nos faz muitas vezes a desanimar, a desesperançar, como dizia Paulo Freire, porque desesperançar é perder a esperança. E não é essa a proposta que o Espiritismo nos convida. O Espiritismo nos convida a ter esperança. Isso não quer dizer que nós vamos viver isentos de problemas, que não vai haver dificuldades. Isso quer dizer apenas que nós precisamos nos atentar para as situações que nos acontecem, percebendo que elas são oportunidades de melhoria. Um outro termo interessante que ela traz no texto é o termo abismo dos sentimentos, queda moral e emocional. Essa expressão é muito forte e simbólica. Ela pode indicar insensibilidade, banalização da dor alheia, perda de valores morais, prazer no sofrimento ou no caos.
de acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita, essas vivências de banalização, perda de valores, prazer no caos, representam um afastamento da lei de amor ensinada pelo Espiritismo. Mas a gente vai entendendo, à medida que percebe a vida com as lentes que a doutrina espírita oferece, que estamos passando por um momento de prova coletiva. A humanidade está passando por um período de transição. Há choque entre valores antigos, egoísmo, materialismo, valores novos, solidariedade e espiritualidade. Isso é típico de mundos em regeneração, que é também um conceito que o Espiritismo nos traz. Mas é importante a gente, nesse aspecto, ressaltar algo. Quando nós falamos de mundo de regeneração, quando nós estudamos na doutrina espírita e lemos textos, muitas vezes nós pensamos que será algo miraculoso, que virão espíritos de alta estirpe e que vão promover mudanças significativas na humanidade, na qual nós, simples mortais, ainda muito distantes do processo evolutivo mais elevado, vamos desfrutar. Mas o conceito não é esse. O mundo de regeneração é um fato, porque assim como os seres, os orbes, os planetas também evoluem. Só que o mundo de regeneração é fruto do esforço de cada um. Não podem ser que venham espíritos e esses espíritos elevados a essa previsão trazida por muitos que vêm aí trazendo informações da espiritualidade, como Emmanuel, André Luiz. Isso não descarta o esforço de cada um. Não há como avançar para um mundo de regeneração enquanto as nossas instituições permanecerem numa época de primitivismo. Não há para avançar para um mundo de regeneração enquanto não colocarmos o dedo na ferida do egoísmo, do orgulho, do materialismo, que são os valores antigos. Esse trabalho de regeneração que vai reverberar na sociedade, no mundo que vivemos, ele começa prioritariamente em nós. Então, é a forma como observamos o mundo, são as nossas ações, são os nossos objetivos de vida. Porque não dá para simplesmente cruzar os braços e dizer o sofrimento alheio é fruto do karma daquela pessoa. Ela que cuide do seu karma. Se nós vivemos em uma sociedade, se a transformação e a renovação das instituições são importantes, e isso não sou eu que estou dizendo, os espíritos afirmam a Kardec que este é o indício de evolução de uma sociedade, nós precisamos entender que todos são importantes. E não dá para justificar crueldades e loucuras, dizendo que isto é karma e aquelas pessoas precisam viver o que estamos vivendo. Precisamos combater o egoísmo em nós, também o materialismo, entendendo que somos muito mais do que um corpo físico, entendendo que a fase em que lutávamos para sobreviver e a ideia do egoísmo, ela vem daí, porque o instinto de conservação que movimentou o ser em evolução fazia com que pensasse apenas nele. Se nós observamos um animal, se houver uma situação de risco, o animal não vai puxar o outro para salvá-lo. Não existe solidariedade entre os seres que ainda não desenvolveram a sua inteligência, que ainda têm uma inteligência rudimentar. A solidariedade é fruto da elaboração do pensamento. Então, nós vamos deixar de lado
os antepassados, vamos deixar de lado os nossos antepassados no sentido de nossas vivências próprias, não os que nos antecederam, mas as nossas próprias vivências, da nossa caminhada evolutiva que foi importante, para entender que nós estamos num outro momento da história de vida. Nós estamos num outro momento de caminhada evolutiva. E não há como evoluir sem pensar no outro. Não há como avançar sem entender que nós estamos juntos e precisamos avançar enquanto humanidade. Alberto, eu não vi com você com relação à hora, estou um pouco preocupada, porque ando sendo muito cautelosa com o tempo, acho que o tempo é muito valoroso, e a gente não viu isso antes, né, de começarmos. A gente encerra, boa noite, pessoal. Nós encerramos às 21 horas, né? Então sim. Você ainda tem 20 minutos. Tá certo, ok. Você pode aproveitar, se não se deixar também uns 10 minutinhos para trocas, né? Fazer alguma pergunta, viu? Tá bom, tá ok. Então vamos seguir aqui com o texto de Joana de Ângeles, que o texto realmente é muito rico. Então, no outro parágrafo, nós vamos encontrar: conflitos éticos se abatem sobre as emoções humanas e produzem efeitos maléficos no seu comportamento. Pergunta-se então: do que vale a conduta moral sem jaça, a preservação do sentido ético, quando o prazer encontra-se ao alcance de um gesto, de uma decisão tomada rapidamente, sem reflexão? O conflito ético é parte natural da evolução. Quando Joana traz a ideia de que conflitos éticos se abatem sobre as emoções humanas, ela nos ajuda a pensar que o ser humano é um espírito em aperfeiçoamento. E ainda traz imperfeições. Nós não estamos prontos, estamos caminhando para nos fazer, para nos construir. Portanto, o conflito interno não é falha, é sinal de consciência em desenvolvimento. Quem não tem conflito, ou já evoluiu muito, ou ainda não despertou moralmente, ou ainda está na fase do sono sem sonhos, ou então já chegou na fase mais avançada do pensamento crístico, que já consegue entender as circunstâncias de um outro modo. Então, olha que interessante essa fala dela. Nós somos espíritos em evolução. Às vezes, o que acontece conosco? Observo muito isso em mim. Quando falo, eu falo do que acontece comigo, porque eu não posso falar do que acontece com o outro. Não sei o que acontece no seu mundo. Mas comigo, durante todo esse tempo em que me tornei espírita, mais de 30 anos, eu não nasci em lar espírita. Eu vim de uma família católica e num determinado momento da minha vida, acredito que tenha sido aos 20 e poucos anos, eu senti necessidade de encontrar respostas que fossem mais significativas. Tinha muitas perguntas, poucas respostas, e tinha um anseio de encontrá-las. E quando foi assim que comecei a frequentar o centro espírita, e à medida que eu ia participando das reuniões, participava das doutrinárias, a princípio não tinha o estudo, era só a doutrinária, naquele ritmo normal de quem inicia no espiritismo, mas aquelas questões que eu ouvia nas reuniões doutrinárias e que faziam referência aos princípios espíritas, elas calavam fundo em meu ser. E eu fui, então, encontrando respostas para muitas perguntas. E aí eu mergulhei de cabeça no espiritismo. Eu ia ao centro todos os dias a casa que eu frequentava em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais, uma casa espírita muito antiga, já com quase 200 anos, por aí, deve estar se aproximando, eu não sei quanto, muito tempo, 150, por aí. Uma casa antiga, bem consolidada, então tinha reunião todos os dias, eu ia todos os dias à reunião. E aí começou o movimento, que é o que eu quero falar para vocês, que é esse movimento muito comum em quem começa no espiritismo, porque eu via coisas muito elevadas, e eu não tinha
nada daquela evolução. Eu era um ser, assim, muito perdido, um tronco na correnteza, bem no sono sem sonhos ali que Joana de Ângeles fala. Aquelas impressões que eu recebia da grandeza da doutrina espírita me fizeram querer ser grande. E eu fui fazendo um movimento externo. Eu fui mudando comportamentos que eu considerava inadequados para estar ali. O tempo foi passando, os comportamentos foram ali se reforçando e as pessoas observavam, mas todo o movimento era externo, não havia nenhum movimento interno. À medida que eu fui envelhecendo, a idade ela traz rugas e flacidez, cabelos brancos, mas ela traz também muitas coisas boas, traz maturidade, um novo olhar para a vida. Eu fui entendendo que toda a movimentação que eu havia feito era da boca para fora. Não havia movimentação interna. E aí eu fui buscando coragem para me olhar e ver que eu ainda sentia inveja, que eu ainda sentia raiva. Outro dia vivi uma experiência aqui em Cruz das Almas, o trânsito aqui em Cruz das Almas é uma benção, né? Assim, ironicamente falando, não sei se daí da cidade de vocês mas daqui de Cruz das Almas é bem desafiador. E eu parada para estacionar, esperando passar os carros, né? Eu tinha uma vaga, eu ia estacionar naquela vaga. A moça veio e parou na vaga com uma moto. Eu fiquei possessa. Mas eu quase desci do carro e fui lá falar com a moça. Como você faz uma coisa dessa? Não ia dar coisa boa, não ia prestar, porque eu estava realmente muito irritada. Eu estava com meu filho, que me disse, não, mãe, não, deixa disso, deixa, mãe, você arruma outro lugar para parar. E aí, quando o menino já tem 16 anos, mas quando ele me falou isso, parece que eu caí em si assim, e falei, tá, tudo bem, fui parar em outro lugar. Mas essa percepção da raiva, isso não vinha com frequência, porque o movimento, ele era de parecer calmo, tranquilo, resignado. E à medida que a gente vai se conhecendo, nós vamos percebendo que ainda há muito a se melhorar. E nós precisamos entender que o conflito ético está intimamente ligado ao abalo emocional. E o abalo emocional é uma ação negativa. E por mais que a doutrina espírita seja maravilhosa, nós ainda não somos. Nós ainda temos pensamentos, emoções que moldam as nossas atitudes menos felizes. Nós ainda temos atitudes menos felizes que geram consequências. A emoção ainda domina sem reflexão e muitas vezes agimos impulsivamente, criamos débitos morais e tudo isso faz parte do processo. Porque nós não vamos dormir de um jeito e acordar de outro, como se não tivéssemos mais nada a realizar. Como se o fato de buscar na doutrina espírita respostas e encontrar na doutrina espírita resposta nos tornasse pessoas melhores. As pessoas que nos acompanham na vida, muitas vezes, elas trazem esse conceito erroneamente, porque elas não separam o que nós falamos, que é a doutrina espírita, da gente. Então, às vezes, surgem comentários como, você é um espírito de luz. Aquela pessoa está vindo um aspecto que não me pertence. Porque se tornar um espírito de luz é caminhada árdua.
fruto de um despertar de consciência, na qual ainda estamos longe, nós estamos no processo, estamos caminhando, e a Joana de Ângeles nos ajuda a entender isso. Nós vamos compreender pelo texto dela que errar é fácil, que o prazer imediato é sedutor, que nós buscamos pouco esforço. Querem ver alguns exemplos práticos? Gosto dos exemplos práticos porque ele nos ajuda a contextualizar. Mentir para se beneficiar. É uma mentirinha pequenininha, mas é uma mentira. Ceder à raiva, agir com o egoísmo, buscar prazer sem responsabilidade, tudo isso oferece recompensa rápida, mas traz também consequências futuras. E não para por aí. Toda decisão tomada rapidamente, sem reflexão, nos leva a caminhos tortuosos. Porque nós estamos aqui para aprender a refletir. A reflexão é essencial. E a reflexão consiste em examinar consciencialmente as situações, ter domínio de nós próprios, usar o livre-arbítrio sem transferir para o outro a responsabilidade daquilo que nos acontece. Se não aprendermos a refletir, e esse é o caminho do despertar da consciência, nós vamos agir no automatismo, nós vamos ceder às tendências inferiores e vamos perder a chance de ativar a consciência, despertar a consciência e, com isso, escolher melhor. Então, quando ela nos pergunta, num parágrafo, do que vale a conduta moral, nós temos que entender que a moral vale e ela é o passo importante na evolução do espírito, porque quando Emmanuel afirma que o espírito avança com duas asas, a asa do raciocínio e a asa do sentimento, ele está falando de moral. A moral é capaz de construir o espírito que vai vivenciar uma nova fase consciencial. A moral é capaz de gerar paz de consciência, evitar sofrimentos futuros. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte ensinamento: o verdadeiro bem não é o prazer imediato, mas o que está de acordo com a lei divina. E a lei divina está na nossa consciência. Mas como nós vivemos apartados da consciência, nós vivemos o conflito entre ser melhor e permanecer do mesmo jeito que sempre fomos. Seguindo ainda um pouco mais, porque o texto é longo, misturam-se conceitos na variação daqueles que promovem e aqueles outros que rebaixam, que desqualificam o ser. A loucura avassaladora toma conta das massas e o ser humano sofre sem encontrar apoio emocional para os enfrentamentos cada vez mais severos e de consequências mais cruéis. As lutas pelo pódio, as necessidades de estar sempre visto e invejado, a divulgação das frivolidades que massageiam os egos narcisistas, o exibicionismo barato, a glória da mentira nas redes sociais, atormentam milhões de existências que perdem o sentido ético na corrida exaustiva do prazer sem limite. O texto fala da confusão moral da sociedade numa expressão, numa descrição extremamente atual. O texto fala da influência das massas, das redes sociais, a busca de prazer, status e validação em detrimento da ética. Então, quando esses conceitos se misturam, há um afastamento das leis morais. O espírito perde o referencial do bem. A autora é feliz quando usa a expressão loucura das massas, porque isso se refere ao comportamento coletivo descontrolado. No dizer espírita, nós vamos entender que há uma influência mútua entre encarnados
e sintonia com espíritos superiores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Qual é o resultado disso? Ansiedade coletiva, vazio emocional, falta de direção interior. O ser humano sofre. Qual é o sofrimento do ser humano na atualidade? Um sofrimento psicológico profundo. Como se dá esse sofrimento psicológico profundo? A partir da desconexão espiritual. E a desconexão espiritual ocorre quando se busca fora o que é interior, quando tem ausência de sentido existencial. No texto breve que citamos de um parágrafo, mas muito profundo, nós vamos encontrar críticas severas à necessidade de ser visto, à inveja, ao exibicionismo, à glória da mentira. Isso se conecta diretamente com orgulho, vaidade, ego inflamado, que são imperfeições que trazemos conosco de longa data. Então, nós vamos compreendendo que é preciso olhar para nós próprios. É preciso entender o que estamos fazendo aqui. É preciso compreender quais são os nossos objetivos, para que possamos viver com persistência diante dos obstáculos, insistir nos objetivos, entendendo que dificuldades são inevitáveis. Desistir é que é algo não produtivo. Na visão espírita, nós vamos compreendendo cada vez mais que provas são repetidas até o aprendizado, e a perseverança acelera a evolução. Nós vamos entendendo também que o planejamento espiritual retrata as escolhas do espírito antes e durante da encarnação. Ou seja, há um caminho de crescimento que não deve ser abandonado por dificuldades momentâneas. Há um tempo que facilita, há um tempo que dificulta. A vida espiritual não é linear. Existem fases de expansão, prova, recolhimentos. Dificuldade não são retrocessos, são etapas de aprendizagem. E para que nós alcancemos esse patamar que Joana nos convida em seu texto, e também no Ser Consciente, quando traz a abordagem dos níveis de consciência, nós precisamos investir no autoconhecimento e perseverar nele, porque ele não é fácil. Nós precisamos refletir sobre o passado e o presente moral da sociedade, nos encaixando nas deficiências morais que encontramos. Precisamos refletir também sobre a necessidade de transformação coletiva a partir dos valores elevados. A evolução é gradual, meus amigos. Ela ocorre passo a passo. Ninguém se transforma de uma vez. A evolução é progressiva. Por isso é preciso paciência, perseverança, constância no bem. Por isso é preciso compreender as tramas que nos envolvem. E essas tramas que vão ser desembaraçadas à medida que formos vivendo as experiências no dia a dia, elas vão simbolizar dificuldades, vícios, condicionamentos, influências negativas que não estão nos outros, mas que são construções nossas, desta ou de outras vidas, e que precisam ser desfeitas conscientemente. Para promover este processo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, nós precisamos investir no amor e na verdade. O amor e a verdade são pilares da conduta moral essenciais para vencer as provas. Quando nós investimos no amor e na verdade, não quer dizer que não haverão conspirações sociais,
vícios, manifestações coletivas de espíritos inferiores, sejam encarnados ou desencarnados, que vão nos convidar à paciência, à compaixão. Quando nós fazemos o trato, o acordo com o amor e a verdade, nós precisamos entender que fraquezas e tendências inferiores surgem em cada um, inclusive em nós próprios. Por isso é natural o processo de autoconhecimento. É preciso entender também que nós encontramos recursos valiosos na oração e a fé que nos fortalecem e possibilitam a conexão com a luz da sabedoria e com a orientação de Jesus. Assim nós vamos compreendendo, já chegando no final do capítulo, que cada obstáculo faculta uma nova conquista, propicia a libertação de parte da ignorância, vê-se o deserto corrigido em seu solo, o futuro jardim ou pomar abençoado. Não maldigas deste modo, diz Joana, os obstáculos no teu processo de evolução. Aqueles eram dias semelhantes a estes que vive hoje. Veio Jesus com sua voz solitária e atraiu alguns interessados no seu reino de paz e plenitude. Depois, ou simultaneamente, apresentaram-se os obstáculos à realização do seu planejamento. Elegidas a dedicação e a confiança nele, os seus seguidores fizeram florescer os madeiros da infâmia, iluminaram noite moral como fogueiras vivas. Hoje não será dessa forma. No entanto, os obstáculos serão transformados em escada sublime que conduz à plenitude. Persevera sempre, haja o que houver, nos convida a ela. Destacando o exemplo de Jesus, que não viveu uma vida livre de obstáculos, mas nem por isso desistiu. Perseverou até o fim e nos deixou grandes lições da sua grandeza moral que nos inspira, porque ele é, no dizer de Kardec e na confirmação dos espíritos, o guia e o modelo da humanidade. Em termos práticos, para finalizar, somos convidados, a partir dessa leitura, que nos leva a uma profunda e significativa reflexão, à aplicação prática, que significa não se abater diante de obstáculos sociais ou pessoais. Usar cada dificuldade como oportunidade de aprendizado. Cultivar confiança, dedicação, paciência. Praticar autoanálise constante, evoluir sem pressa e sem desistir. Não se deixar seduzir por valores superficiais, investir em educação moral e atitudes solitárias, compreendendo como parte de um todo, que é a sociedade em que vivemos, que precisa ser cultivada e construída a partir de boas ações. É isso, Alberto. Falei muito, né? Fiquei até com a boca seca. Devia ter trazido uma aguinha, não trouxe. Mas é isso aí. O texto de Joana, a escolha do livro é uma escolha muito feliz. O texto é belíssimo, nos convida realmente a uma reflexão de muita profundidade. Silvana, você não falou demais. Falou o essencial e o necessário na medida certa. E ouvir você, a maneira como você fala, é de uma lucidez que facilita o nosso entendimento, né? Então, sempre é um prazer ouvi-lo, viu? Você fala de uma maneira que já dá tudo ali mastigadinho para a gente, né? Agora, esse é o objetivo. Maravilhoso. Nós ficamos muito gratos por essas mensagens, né? A forma como você trouxe esse texto de Joana e a facilidade com que você expôs para a gente foi maravilhosa. Né? Estou agradecendo. Você trouxe assuntos aí que são atuais e o que mais me impactou
foi quando você falou, Joana propôs no texto, é a questão da influência nas mídias sociais, né? E parece que a gente esquece como a gente deve ver as coisas sem se deixar influenciar pelo pensamento coletivo, né? E isso foi muito impactante, porque às vezes a gente comete esse agravo, e isso às vezes é até bom, porque quando a gente escorrega nessa perspectiva de ir na onda com o outro, a gente vê o quanto somos ainda vulneráveis, e muitas vezes a gente não tem a nossa opinião própria, a gente ainda não tem aquela visão que devemos ter do nosso papel, né, na sociedade e no nosso desenvolvimento espiritual, né? E essa foi a mensagem que mais assim me impactou, né? E eu queria aqui também, a gente ainda tem um tempinho, uns 15 minutos, né? Abrir aqui o espaço para quem quer também colaborar, trazer alguma pergunta para a Silvana. Silvana, eu separei 2 perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final. Vamos ver se alguém tem aqui. Pode levantar a mãozinha. Quem quer falar, né? Estou vendo Fidelis, Vilma, Adalberto, Eliana. Dirce está aqui, né? Minha querida amiga Dirce, quanto tempo eu não a vejo. Oi, amor. Como é que Tudo você bem? está, minha linda? Graças a Deus, bem. Então, eu só queria assim complementar o que o Alberto falou, porque é assim, Silvana, você falando, você mostra que você é gente como a gente, sabe? Que a gente erra, que a gente está esperando uma vaga no estacionamento do shopping, outro entra, a gente fala, aqui, já tem um palavrão ali, e a gente tem que segurar para ele e falar, meu, você não viu que eu estava esperando a vaga aí? Né? Eu achei bem interessante, que eu acredito que assim as pessoas que fazem palestra, ela tem que realmente passar o que a gente passa, né? Porque às vezes um palestrante ele fala, eu já assisti, ouvi palestrante que ele fala de um jeito que eu falo que lixo que eu sou. Quando acaba eu falo que lixo que eu sou, entendeu? Então Roberto falou, né, sobre as palavras, eu achei bem interessante também uma coisa que você me lembrou, que eu estava conversando com uma irmã, e ela estava falando da tristeza dela. E eu vi e escutei você falando do pensamento. Aquele pensamento de tristeza, a gente vai puxando, né? Aquele desencarnado, ou a gente mesmo puxa ele, não é ele que puxou a gente, não. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, policiar, né? E eu achei bem interessante. Mas de qualquer jeito, foi um prazer te ouvir. Sim, e eu acho bem interessante as suas palestras de falar, eu li, eu estudei, mas eu sou gente como a gente, que eu sinto raiva, tem hora que eu falo um palavrão, tem hora que eu saio do salto, e vida que segue, né, Silvana? E é isso. Um dia a gente chega lá, né, Dirce? Verdade. Um dia chega. Um dia chega. Das reencarnações, mas sabe, Silvana, outra coisa que eu achei bem interessante? Assim, não, Adalberto, nem vi se ele está no grupo. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Adalberto, ele fala assim, ele falou, ninguém regride, né, nas reencarnações, mas eu também, outro dia eu estava vendo uma palestra, ouvi uma palestra, que o palestrante falou que a pessoa não regride, mas ela pode vir várias reencarnações sem progredir. Olha que interessante que ela... Eu pensei que sempre vinha melhorando, e ele falou, não, a gente pode vir 1, 2, um monte, e a gente não evolui em nada. E é isso que eu fiquei pensando também, sabe, na evolução. E é isso só que eu queria comentar. Tá bom? Beijo, 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 e fica com Deus. Eu também, meu anjo. É isso aí. Não regride, mas estaciona, né, Adalberto? Fica paradinho no lugar enquanto a vida avança e não vai para lugar nenhum, fica só parado ali. É por isso que a gente tem que investir mesmo em se conhecer, se reconhecer mesmo imperfeito e avançar, nem que seja
encarando os seus próprios defeitos, reconhecendo e acolhendo. Talvez o ponto do avanço seja esse, né? Hoje eu reconheço que eu tenho, eu acolho, então esse é o meu modo de avançar. Agora, fingir que eles não existem só paralisa. Isso. Ô, Silvana, Oi. uma passagem, acho que é em Hebreus, que fala o seguinte, é dado ao homem morrer uma única vez. E às vezes, como é dado a ele morrer uma única vez, também nascer também, a interpretação é essa. Então, ao homem, mas ao espírito imortal que somos, né? Essa dificuldade onde a humanidade ainda não consegue se ver como espírito imortal, é um obstáculo? Dos grandes, né? Porque quando a gente não se vê como espírito, a gente não investe na melhoria, né? Porque se eu vou viver aqui, daqui a pouco eu morro, acabou tudo. Conheço pessoas que têm esse pensamento. Daqui a pouco chega o fim aí, pronto, eu vou virar nada, né? Vou desaparecer. E aí isso dá uma liberdade maior para fazer coisas que não são legais, não tem a busca do crescimento, né? Quando o Espiritismo nos traz a ideia da reencarnação, é algo muito poderoso, porque eu construo aqui, agora, eu continuo construindo e eu colho o que eu semeei. A semeadura é infinita. Eu posso sair daqui com 100 anos. Eu estou semeando até o último minuto da minha existência e eu vou colher o que eu semeei. A vida tem uma linha de continuidade e essa ideia ela é muito libertadora. E ela ajuda a ampliar e desenvolver, despertar a consciência, que é o que nós estamos buscando, né? Se eu fico presinho ali, eu sou isso aqui, essa existência, esse corpo, eu tenho a minha liberdade bem restrita. Eu só vivo isso, e é só isso, e a minha compreensão também. Isso é um grande engano da humanidade, é uma pena. Ou então, quando não acha isso, né, Alberto, acha que tem lugares fixos que vai receber e os lugares vão ser de acordo com aquilo que eu fizer materialmente falando, né? Se eu doar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Isso é uma lástima, isso é uma perda de tempo muito grande, né? Realmente, como você falou, é um pensamento limitante, né? Uhum. Então, nós ainda precisamos nos ver como espírito imortal, onde não há limites para o espírito, né? Desde quando você não abuse, não ultrapasse as leis divinas. Desde quando você obedeça a ela e viva essas leis divinas em harmonia, eu penso assim, não tem limite para o espírito, né? Ele é co-criador de Deus. Ele passa a ser assim, filho de Deus, mordomo de tudo que existe, né, na natureza. Então, isso dá valor ao espírito, à imortalidade. Você não fica preso a ideias limitantes de que você é esse personagem que você herda ele para a eternidade, né? Não, é muito limitante isso. O olhar é mais por ao espírito imortal que somos. Verdade. Alguém quer trazer mais alguma informação sobre esse tema? Se não tem, vou trazer aqui outra pergunta, né? Me surgiu aqui no meio da sua fala. A solidão também é um obstáculo? Será que a solidão é uma escolha? A solidão é parte da trajetória do espírito. Outro dia eu vi passando no Instagram, rolando ali o feed, e tinha uma entrevista da Fernanda Montenegro, e ela dizia um texto, ela falava algo que ela pensa, né, impactante, e ela dizia, a velhice é solitária, porque você vai envelhecendo, você tem pessoas ao redor, você não quer dizer que você está sozinho, mas você está a sós com você mesmo. Porque você está ali mais reflexivo,
já não tem mais tantos movimentos que te puxam para fora, não é? Porque a vida, ela se processa a partir de 2 movimentos, de expansão e retração. Se a gente observa a natureza, primavera, expansão, inverno, retração, dia, expansão, noite, retração, juventude, expansão, velhice, retração. Então a vida, a vida material, ela vai retraindo. E você não tem mais muitas coisas que te puxam para fora, né? Você já viveu profissionalmente, você já teve filhos, os filhos já estão grandes, cada um para o seu caminho. E aí você tem, ela fala disso, eu acho bacana. E se você pensar na caminhada do espírito, ela também é solitária. Eu me atento muito àquele ensinamento de Jesus, que ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a da salvação, mas quando eu penso na estreita, eu penso naquele lugar que só passa um. Você não leva marido, filho, esposa, irmão, pai, mãe, não leva, é um. É você com a sua consciência. Quando nós vamos ver nosso lar lá, André Luiz, naquela trajetória dele de sofrimento ali no umbral, é ele sozinho. Ele vai ser ajudado, os espíritos levam para nosso lar, tem todo aquele amparo, mas é ele sente falta da família, as angústias que ele vivia. E é a quebra desse conceito de família que a gente tem, né, que é filho, pai, mãe, porque ali o convite é que sejam todos, e a gente não está preparado para isso. Então a solidão, ela faz parte da evolução do espírito, porque é uma mudança de paradigma daquilo que nós costumamos chamar de não solidão. É diferente. Então é mesmo uma caminhada solitária e a gente precisa aprender a viver com isso. Antes de eu passar a palavra para a Fidelis, eu assisti uma palestra de Gerardo Campana. Ele é um palestrante lá de Recife. Foi no domingo passado. Ele falou que no período da pandemia ele ficou internado, em estado muito assim, grave mesmo. Mas ele manteve a calma e a tranquilidade em todo momento. E essa postura dele contribuiu para que ele não fosse levado para a UTI e que não fosse entubado, né? Porque ele via muitas pessoas no estado que ele estava, se desesperar, perder a paciência e ser levado para a UTI. E uma coisa que ele falou é que ele tinha mais de 44 anos de mediúnica. Ele trabalhava com a equipe espiritual, né? E nesses momentos ele não sentia a presença dos amigos espirituais. Isso ele refletindo no hospital. Ele sempre reclamando porque ele não via essa equipe de amigos, né? E aí a esposa em casa, na mediúnica, né? Aliás, numa mediúnica, recebeu uma mensagem dizendo assim, ó, fale para o seu companheiro que a equipe está lá junto dele. Assim, mas ele está acompanhando ele, mas ele tem que ter um momento dele de solidão, porque esse momento, a dor é dele. Quem precisa passar pela prova e pela experiência é ele. E diga a ele que nós estamos do lado dele. Mas esse momento é de solidão, no sentido de ele aprender, tirar uma experiência profunda. E ele passou pelo teste, né? E a mensagem, a esposa depois contou a ele, né? Para você ver a conexão e a importância desses momentos, que na realidade não é uma solidão, é a solitude, né? E a diferença é quando você está... com você mesmo, né? Você mesmo. Muito bem. Então, Fidelis, é com você agora, meu amigo. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. E Fidelis? Baixo, você está ouvindo bem aí? Tá bom. Ok. Silvana, muito boa a sua reflexão. Parabéns. Eu quero saber de você o seguinte. Para você, qual o maior obstáculo desafiador das nossas vidas? Bom, se você me perguntar fundamentado no que o Espiritismo diz, é orgulho e egoísmo, né? São os maiores
maiores desafios da humanidade, os espíritos afirmam isso. Eu, enquanto pessoa vivente, da busca dessa evolução, eu sinto muita dificuldade de desfocar de mim mesmo, que é uma leitura do egoísmo, né? Então, realmente, esse é o grande desafio. A gente é muito voltado, eu vou falar da gente, vou falar de mim mesmo, né? Eu sou muito voltada para mim mesma. Eu descobri outro dia que sou egocêntrica, descobri ouvindo coisas de palestras de psicólogo, que eu gosto muito da área da psicologia, e o rapaz, ele é até espírita também, mas nesse caso ele estava expondo sobre, só como psicólogo. Que nem aquele moço lá de Salvador, que eu gosto daquele rapaz, ele não é bem rapaz, já é um senhor que fala de psicologia, eu o conheci falando de psicologia, esqueci o nome dele. Ele tem até um livro, ele, lá de Salvador, ele é bem famoso, Djalma Argolo. E o Djalma Argolo, eu conheci ele fazendo estudos psicológicos. Depois que eu falei, esse moço é espírita. Nossa, que legal, eu não sabia. Mas o rapaz foi fazendo a sua palestra e ele foi descrevendo as características do egocêntrico. E ele deu uma que para mim foi fatal. Foi quando você está num lugar e alguém não está com a cara muito boa e você pensa lá, tá vendo? Ele está aborrecido comigo. E eu fiquei assim, chocada, porque eu falei, gente, eu penso isso, eu não sabia que eu tinha esse viés egocêntrico. Tudo bem, egoísta, a gente sabe que é, mas o egocêntrico eu não sabia que estava tão presente. Então, esse tem sido meu maior desafio, viu, Fidelis? Ok, respondido. É isso mesmo, eu assisto bastante Argolo, né, de Djalma Argolo. Ele é muito bom. Ele é um excelente espírita. E ele tem um espiritismo dele, um espiritismo renovado, né? O espiritismo é apegado muito ao Velho Testamento, né? É mais ao Novo Testamento e a evolução do espiritismo. Gosto muito dele, tanto dele como o Adenal Novaes, né? O Adenal eu acho muito vaidoso, mas ele achei mais simples. Mas ele é algumas vezes assim, um traço de vaidade, ele é vaidoso mesmo, todos nós, mas o traço dele achei bem forte. Mas a gente tem que procurar o conhecimento que ele tem, né? Isso mesmo. O traço dele a gente tem que separar, né? O traço a dele... Vaidade, a vaidade dele fique com ele. Mas sabe o que acontece, explorar o conhecimento que ele tem. Sabe o que acontece? A gente projeta nos outros os traços da gente, né? Então me incomodou, porque eu devo ter também. Então, quando eu vi nele, eu vi o meu espelho. Ele foi meu espelho. Aí me incomodou um pouquinho. Agora o Argolo, não. Eu achei muito bom. Achei muito tranquilo, muito sereno. Tem muita gente... Meu sogro achou o Argolo muito debochado. Aí eu disse, não, rapaz, não é debochado não. É porque às vezes ele brinca. Ele acha a coisa tão ridícula do ser humano que ele dá risada e brinca também, né? É igual a Medrado também, né? Medrado tem um conhecimento enorme, né? É uma pessoa muito experiente no espiritismo também, né? Então, é umas pessoas já experientes, já tem muitos anos de mediúnica, né? Já sabe o que é o espiritismo na verdade. Que muita gente pensa que o espiritismo só que está ali escrito nos livros, né? Mas não é só isso também, é você entender que você é um espírito, que você pode conversar com outro espírito, tanto encarnado como desencarnado. Vai depender da sua mediunidade, né? E do seu merecimento. Tá certo? Parabéns. E tem outra menina querendo falar, Iana, né? Tá aberta aí, viu, Ana, para você aí falar o que você tem que falar. Inclusive, Fidelis, eu vou puxar o fio. Você falou da solidão, não foi? Que é o entrar na evolução. Não foi isso? Foi o Alberto, não? Foi Alberto que falou da solidão, né? Foi. Aí eu estava dizendo, um dos grandes desafios, né, para a pessoa evoluir
é a pessoa que tem a coragem para tirar a própria vida. Não sei se você concorda comigo, Silvana, você que é a palestrante. Porque eu falo isso porque Alberto conhece um pouco da minha vida. Eu tenho 63 anos, né, e tive várias crises de depressão, e tem 1 ano e meio que eu tenho vivido dias terríveis. Eu não sei como eu tenho aguentado, né? Eu quero morrer. Porém, eu jamais pensei em tirar minha vida por conta dos conhecimentos que eu tenho do Espiritismo, né? E eu tenho certeza que se eu tirar, eu vou permanecer do jeito que eu estou. Então, por que eu vou fazer isso? Eu vou ficar na erraticidade exatamente do jeito que eu estou. Eu não vou melhorar a minha vida. E eu quero melhorar aqui. Era isso que eu queria falar e ouvir um pouco de você dessa questão, né, do suicida na erraticidade. Minha querida, que dor você deve estar vivendo, Ana. Ninguém imagina, não. Você está buscando recursos, eu tenho feito tratamentos médicos, tenho feito terapia, mas não o entendimento é difícil para os outros. Só quem passa que sabe. É porque há mesmo uma enfermidade, e sabe, Ana, às vezes essa enfermidade não é de agora. A gente vê na literatura espírita que um suicida de uma outra encarnação, ele pode ter um impulso muito forte para cometer novamente o suicídio na época correlacionada àquela que está vivendo agora. Por exemplo, nessa idade, aí vem o impulso porque já viveu essa experiência. E a experiência realmente é muito marcante. Porque em termos fluídicos, a gente renasce com uma quantidade de fluido vital X que nos mantém vivos por um tempo. Isso pode aumentar de acordo com os cuidados que temos na vida, a vida que é uma vida útil, ou então pode diminuir quando nós não cuidamos do corpo, nós exageramos nas coisas, mas a gente tem um padrão de fluido que é o que nos mantém aqui vivos. Quando nós saímos daqui antes do término do fluido, que é o que acontece com o suicida, isso gera muitas demandas, muita dor, muito sofrimento. Agora, é preciso mesmo de muito amparo, de muito acolhimento, porque muita tudo força. isso... A gente tem que ser muito forte. Sim, sim. Você é muito guerreira, porque você está se mantendo com essa lucidez que você está relatando aqui agora. Sim. E isso é muito, muito produtivo, é sinal que você está buscando a sua lucidez. E a gente tem que se agarrar à lucidez mesmo, à expansão de consciência, à compreensão de que a vida não é só aqui, e que a Ana vive uma prova, um teste de grande nível. Isso. Tá, muito obrigada. Viu? Nada, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Amém, a nós todos. Que você se fortaleça na sua luta e que possa vencê-la aos poucos. Com certeza. Muito obrigado. A Genô levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite, Genô. Boa noite, Giovana. Oi, Genô. Tudo bom? Tudo, e como você está? Eu, graças a Deus, estou bem. Graças a Deus. Oi, Ana, a sua exposição, não, eu levantei a mão, não foi só para agradecer e foi muito bem feita essa exposição. Mas o que me colocou, né, dentro de entrar na sala para falar algo, foi um choque que eu tomei agora sobre esse assunto de Ana, que me emocionou muito, entendeu? E aí eu fiquei na dúvida se entraria ou não, mas eu resolvi, na dúvida, entrar e dizer algo a Ana, que o assunto de hoje foi obstáculo, e que dizer a Ana o seguinte, minha irmã: não interrompa o seu processo de aprendizado jamais. Qualquer obstáculo que aconteça na nossa vida, enfrente. Chame por Jesus, chame pela espiritualidade
porque Memória do Suicídio é um livro que eu não passei do Vale do Suicida. Um livro grosso que retrata um momento tão difícil que o espírito, que a gente já deve ter passado por esse processo como espírito reencarnacionista. E, Ana, eu acho que essa sua palavra, para mim em particular, foi muito traumática. Como disse Silvana, em relação à vaidade do expositor, então houve uma repercussão dessa sua fala com talvez as minhas experiências transatas de ter vivenciado esse processo. E minha irmã, dor não se resolve com outra dor. A morte, ela é uma transição necessária. Mas, minha irmã, não se motive a ter outra decisão, a ter outra escolha. E você quer fugir do problema. E não é morrendo que os problemas deixarão de existir. Pense nas consequências. Pense nas consequências. Com certeza. Consequências serão dolorosas, dolorosíssimas. Sem dúvida, sem dúvida. Você estará só, aí é que vem a solidão. Aí é que você estará só e sua consciência está sempre a lhe cobrar. Porque a morte física não vai aniquilar o espírito da coisa. Mas, graças a Deus, Agenor, o impulso do suicídio eu nunca tive. Eu tenho a vontade de morrer, sabe? Eu tenho a vontade de morrer porque... Mas é um suicídio, Mas, graças a Deus, o impulso do suicídio, o espiritismo me acolhe. Né? O espiritismo me acolhe. Graças a Deus. Graças a Deus que você tem essa... Silvana falou uma coisa interessante sobre fluido. A gente não desliga abruptamente a relação espírito, perispírito e corpo físico através desse desenlace ocasionado pelas as nossas irreflexões. É angustiante, minha irmã. É angustiante. Aquele livro é muito pesado. Eu sinceramente, eu fiquei no Vale, é muito angustiante. Esse processo de decomposição na sensação é perturbador. Então, areje sua mente em um momento difícil da vida, procurando sempre algo a fazer. Insista sempre. Mesmo que dê aquela moleza, aquele desânimo, aquela apatia, mas não deixe a confusão mental se aprofundar, viu? Não deixe, não. Que Jesus te ilumine, que a nós todos e a você em especial, minha irmã. Muito obrigada, meu irmão. Eu não preciso agradecer, não. Eu espero, orando por você, que você tenha força e coragem para resistir esses obstáculos desafiadores. Que todos nós temos, viu, minha irmã? Todos nós temos. Tá, muito obrigada. Muito obrigado também a vocês todos. Desculpe, viu, gente, esse desabafo também, porque foi uma coisa que me buliu lá no íntimo. Aí eu me lembrei agora da palavra de Silvana. Será que isso veio à tona? A gente já passou por esse processo e sabendo que é doloroso, a gente não deixa o outro fazer a mesma coisa. Um abraço a todos. Um abraço, querido. Um abraço, gente. Gente, está chegando o nosso horário. Nós tivemos uma noite muito gratificante. A espiritualidade amiga trabalhou conosco e nós fizemos a nossa parte através do estudo, do entendimento. É aí que começa a autocura, né? Quando a gente toma consciência daquilo que acontece conosco, né? As consequências dos nossos atos, tanto boas quanto negativas, isso vai nos fortalecendo e a gente vai promovendo através de palestras como essa, de estudos, a autocura.
nós mesmos nos curando através do conhecimento e do estudo, né? Então, eu agradeço a presença de todos, energia boa, né, que nós hoje aqui nos permitimos receber um do outro, né? Todos que estão aqui e todos que estão presentes em nossos lares receberam essa energia positiva, né? Nós iluminamos o nosso campo áurico, o nosso campo mental foi iluminado e irradiamos isso para as pessoas que estão junto de nós. Isso é muito bom e nós descobrimos mais uma vez a importância da palestra espírita, né? Ela ilumina consciências e nos liberta de nós mesmos, da nossa ignorância, né? Então, todos estão aqui de parabéns. Né? Estamos aprendendo a ser o nosso próprio médico de nós mesmos, né? Isso é muito bom. Jesus nos ensinou isso. Então, muito gratos, e se Deus quiser, na próxima terça-feira estaremos aqui de novo, né? Dando continuidade ao nosso tratamento, porque ele é contínuo, é como a Silvana falou, a nossa evolução é lenta, progressiva e contínua, né? Não tem pressa, tem que ter persistência, né? Pressa nem sempre é bom, mas persistência, isso que é maravilhoso. Passar a palavra para a Silvana, para ela nos dar o prazer de compartilhar a prece conosco, né? Okay. Agradeço a todos, agradeço ao Alberto pelo convite, é sempre muito bom reencontrá-los. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar na grandeza de Jesus e todo o seu amparo, sentir-nos envolvendo, sobretudo, envolvendo nosso coração, nosso campo do sentimento, nos inspirando, trazendo bom ânimo, para que possamos perseverar diante dos desafios, dos obstáculos. Nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os instantes. Nós te pedimos que nos auxilie a enxergar o que não conseguimos ver, a observar coisas a nosso próprio respeito, aceitando, acolhendo a nós próprios como somos, com defeitos, com necessidades variadas, coisas a conquistar. Que a sua presença seja sempre o farol a iluminar o nosso caminho e que possamos todos sentir-nos amparados e protegidos, envolvidos na luz do seu amor e da sua verdade. Que assim seja.